vocês, aí eu fiz aí, então eu vou dar conhecer Para um pouquinho. conhecer, né? Muito bom, Guilherme. Isso. Hoje você atua com o quê? Você? Eu sou formado em ciências contábeis hoje, assim, mas hoje eu sou gerente administrativo aqui de um grupo, e aí eu trabalho nas áreas, né, de RH, contabilidade, tributário, fiscal, Pronto, administrativo. perfeito, perfeito. E hoje no teu trabalho, no teu dia a dia, e também junto com tua esposa, qual é o teu principal Uhum. desafio? Qual é teu grande ponto assim que, caramba, se isso aqui melhorasse, ficaria 100% para mim? Um Você ponto. fala em relação a quê? Por exemplo, qual é o teu maior desafio da tua área ou algo que poderia melhorar? Por exemplo, caramba, eu gosto do meu trabalho, mas eu preciso ganhar mais tempo. É uma dificuldade que eu não tenho mais tempo Sim, livre sim, hoje. Entende? é uma delas. Porque assim, hoje eu trabalho, a minha principal fonte de renda hoje Sim. é meu trabalho, e assim, o trabalho é muito, toma muito do meu tempo. Ele toma muito do meu tempo. Eu imagino. Eu sinto, hoje assim, eu trabalho aqui, eu tenho alguns clientes que eu faço, é, 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 e eu sinto que eu tenho um potencial para expandir isso aí, de conseguir bem mais clientes, até conseguir, talvez até no futuro, a longo prazo, de Aham. conseguir até ganhar até mais do que do que eu ganho aqui hoje. Mas aí eu não consigo, porque como é a principal fonte de renda, eu não consigo arriscar hoje. Assim, dar Entendi. de sair, entendeu? Disso aí, porque tem que ter o básico bem feito. Você vê que tem potencial, mas não consegue ter esse Isso. tempo, não consegue ter a flexibilidade. Te entendo perfeitamente, Guilherme. E Hum. hoje você tem buscado novas oportunidades no mercado? Você já chegou a conversar com mais franquias também? Já sim, até assim, dos ramos mais diversos Muito bom. possíveis. Teve um até que eu cheguei bem próximo há um tempo atrás de fechar, porque assim, hoje eu moro atualmente em Recife, mas eu tenho residência também no interior, tenho uma casa em Carpina também. A Carpina, Então, perfeito. então assim, Já, Carpina eu tenho uma conhecida que é de lá. Mas é a coisa boa. eu nunca fui a Não Carpina, só conhece, ouvi né? falar, né? Pronto. Então, assim, hoje eu passo a semana em Recife, final de semana eu vou para lá. Então, eu passo o Entendi. final de semana lá e a semana aqui. Então, assim, essa outra, assim, então tem algumas franquias que eu acho que é mais interessante. Porque, assim, Recife, você pegar algumas franquias, não vou citar, não, mas, assim, tem esse ramo de chocolate. Tem algumas Sei. franquias. Só quando você vai aqui em todos os bairros já tem aqui em Já Recife. tem. Então, assim, já está saturado. E aí, uma delas, que, assim, eu cheguei. Bem próximo, assim, eu já estava mais próximo, para Aham. colocar lá em Carpina, no shopping, só que aí na validação da própria Franqueadora. a franqueadora, eles até me aconselharam, até gostei deles em relação a isso, eles aconselharam assim, que já tinham feito uma viabilidade lá, e que hoje o shopping de Carpina hoje é um shopping novo, eles até estão expandindo agora, porque ele é da usina Mas Petribu, não sei se você conhece. não foi, conheço a usina, mas ele não foi Pronto. tão viabilizado, né? O estudo de Isso, mercado. porque ele fala o seguinte, ele diz assim, durante a semana vai pouca gente ainda, final Uhum. de semana daria, mas aí durante a semana é muito ruim. Perfeito, isso é Então, muito assim, aí bom. eles aconselharam Não desenvolver o a não negócio. seguir. Isso Perfeito, aí perfeito. parou. Aí, assim, tô vendo outros também, de outras, como eu te falei, assim, Perfeito. E hoje, o de que é que mais. faltou que o Guilherme ainda não fechou a franquia dele? Nas conversas que ele teve. Não, então, porque assim, além da conversa, até pela área também, assim, eu faço também meu estudo de viabilidade. Ah, Então, assim, é por perfeito. isso que eu preciso conhecer, eu preciso saber um exemplo, assim, eu fechar uma franquia, eu preciso saber, eu vou faturar X, eu vou ter um custo de tanto, eu preciso saber quanto eu preciso, saber se é viável ou não seguir, né? Porque às vezes você acaba franquia, assim, eu já conheci até com pessoas que têm franquias e que dizem assim, porra, praticamente eu trabalho para eles, porque É. eu coloco daqui, quando eu pago aluguel, funcionário, a taxa de franquia, os royalties, Tem, tudo, tem muita aí franquia que às vezes você quase que tem uma virada de mesa. Você, em vez de ser um sócio investidor, ser um sócio você virou um dono do empregado negócio, deles. você vira um empregado deles. Já vi Sim, sim. alguns casos desses, E desse mal tipo, tá? remunerado, porque às vezes assim, o que sobra é muito pouco. Exatamente, tem franquias com taxa altíssima. Eu já vi uma operação, Guilherme, que a taxa da franqueadora como um todo era 20 a 25%. Pô, fora governo, fora tudo. É É o complexo, governo né? sócio majoritário, né? Exatamente. Vamos lá. Só algumas perguntas bem básicas de protocolo, tá? Certo. Você marcou que disponha do investimento de até 20 a 25 mil. Você confirma o valor? Sim, sim, assim, eu tenho mais, mas assim, isso daí eu tenho Tranquilo. para isso, né? Beleza. Tá? Eu só vou botar aqui para o sistema mesmo, tá? Você colocou vendo a um negócio que faça sentido para você,
que tem uma rentabilidade, que você goste, se veja fazendo, você deseja ter prioridade imediata, né? Sim, Seria sim, isso? Ok, sim, beleza. Você utiliza cartão de crédito no dia a dia? uso. Pronto, show. Vamos lá, vamos começar aí, vamos falar de coisa boa, tá? Vamos falar de Tá. oportunidade bacana. Agora eu vou te apresentar aqui. Então, a BM Vagas, ela é uma empresa de RH, tá? Voltado à linha tech, tá? E a gente tem dois pontos muito importantes que a gente gosta de operar e de citar, tá, Guilherme? Quais são esses pontos, Valdo? Simples. A gente trabalha com recorrência e escalabilidade. A nossa prioridade do franqueado é que ele tenha, Guilherme, qualidade de tempo, tá? Dentro da operação dele. Então, que a gente consiga aí, de certa forma, que ele consiga, por exemplo, Valdo, eu estou com a demanda, minha operação está girando, eu agora quero só acompanhar com os meus dados da minha operação. Tenho como, no local que eu esteja, tem sim, você vai conseguir acompanhar e saber se tua operação está funcionando. Valdo, eu vou conseguir atribuir ter um pouco mais de tempo de qualidade com minha família e a operação continuar rodando e tudo mais? Consegue, tá? Então a gente cresceu muito com essa necessidade, porque a gente passou por isso, tá? Então a gente tem muito esse viés de qualidade de tempo, de demanda, recorrência e escalabilidade. Esses são os pontos fundamentais que a gente vê dentro da nossa operação e do negócio, beleza? E Beleza. aí, primeiro ponto importante também que eu quero destacar a respeito disso, Guilherme, é o ponto da... Deixa eu colocar aqui para apresentar. Foi... Agora apareceu. Pronto. Primeiro ponto aí, bem-vindos aí a BM Vagas, a Best Members, tá? E aí eu quero deixar destaque dois pontos aqui, primeiro, falando a respeito do mercado de franquia, tá? Segundo o IBGE, Guilherme, as empresas no Brasil de 1 até 5 anos, elas têm um risco Brasil de fechar em 60%. Empreender no Brasil é cheio de desafio, tem muito tributo, a carga tributária é complexa pra caramba. Tem gente que está há anos na área, você mais do que eu, pode dizer, não sabe de tudo, ainda Sim. muda as regras, você sabe bem disso. E aí, quando a gente vai para o mercado de franquias, esse risco, vindo segundo os dados do IBGE, ele cai para 6 a 4%. Ele sai de 60 e vai para 6 a 4, tá? Mas mesmo assim, é muito imprescindível, você que está fazendo muita reunião, falar com a franquia e perguntar, eu quero receber a COF, a circular de oferta de franquia, tá? A nossa casa, a sua já está no e-mail, mas eu vou te enviar no WhatsApp também, tá? Olha Certo. na internet, qualquer franquia que você está vendo, tem dados na internet dessa franquia, ela saiu em alguma revista, ela está associada à ABF. Um site muito importante para análise de franquias é o Reclame Aqui, tá? No nosso caso, a gente já tem mais de 100 expansões no Brasil e mesmo com 100 expansões, não temos citações diretas no Reclame Aqui. A gente não tem nota nem o suficiente para ter a nota média. Isso é muito bom, mesmo com 100 expansões, tá? Então, o primeiro ponto é isso. Vê se a franquia é confiável. E melhor do que tudo, fale com o franqueado. Aí você vai ter noção de como é a operação, beleza? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, vamos falar sobre o mercado de RH aqui no Brasil e como funciona um pouco mais essa visão. Quero destacar aqui uns dados bem importantes também. Segundo o IBGE, a gente tem no Brasil 23 milhões de CNPJs ativos, de empresa em atividade, de todo ramo, de chocolate a tributário, tá? Então, tudo está dentro desse escopo. E aí, um ponto muito importante é que a gente aqui no Brasil tem uma das maiores rotatividades do mundo. 53% desse cenário tem rotatividade. Onde eu quero chegar? Em dezembro, Guilherme, se contrata e se demite. Em janeiro, se contrata e se demite. Tá? Esse mercado movimenta hoje cerca de 600 bilhões de reais. Tá? Então, é um mercado que não tem sazonalidade, não tem período de baixa, porque é sempre se contratando e saindo. Eu mudei de operação de uma empresa anterior em janeiro e eu estive em outra operação de empresa, eu tive uma promoção para outro negócio, né? Em dezembro. Tá? Então são períodos extremamente diferentes e aí eu pude também, inclusive, migrar de operações e tudo mais, tá bom? Então esse é um pouco dos dados desse mercado para você ter noção e dimensão dele. Então vamos lá, falar um pouquinho. A BM Vagas, ela foi citada 17 vezes na revista Exame como uma das franquias com até determinado capital mais importante do Brasil para investimento, tá? Todas matérias feitas por curadoria da própria Exame e não tem nenhuma comprada. É realmente recomendação a nível de estudo de mercado.
E aí, de onde ela veio, Valdo? Ela veio da nossa fundadora, que é a Bethânia Machado. A Bethânia, ela tem mais de 20 anos de experiências em multinacionais, tá, Guilherme? E aí, dentro dessas experiências, ela viu na carreira dela que se ela não tomasse uma atitude sobre a carreira dela, para onde ela estava indo, quando ela chegasse a uma certa idade, a tendência é que a remuneração dela caísse, porque não se contrata mais profissional e tudo mais. Ela era da área de marketing. E aí ela vendo essa análise, ela migrou para a área de RH, tá? Só que ela também, além disso, Guilherme, ela é desenvolvedora. Ela gosta de mexer com o sistema, com softwares, entender um pouco mais dessa linguagem e ela veio bem desse eixo aí. E aí com isso, ela viu uma oportunidade de mercado lá em Minas Gerais, na cidade de Ouro Fino. E na cidade de Ouro Fino tinha uma multinacional, Guilherme, que ela estava precisando preencher vagas, tá? E aí, né, dentro dessa multinacional precisando preencher vagas, ela tentou de toda forma divulgar em tudo que é canto, dos meios tradicionais ao pessoal que realmente era do departamento, e ela não, a multinacional não estava conseguindo, ela estava cogitando sair da região porque ela não preenchia vaga, tá? E aí a Bethânia viu disso uma oportunidade, ela desenvolveu ali sistema voltado e ela ofereceu à multinacional. Ela já tinha tentado de tudo, não tinha conseguido. E aí, com base nessa oportunidade, Guilherme, ela divulgou para a empresa e fez a divulgação do trabalho. Ela disse, eu faço gratuitamente, não tem problema nenhum. Funcionando, a gente monta algum acordo. O negócio é ver se funciona em prática ou não. Resultado, ela conseguiu um excelente resultado, veio candidatos a mais para toda a linha de base de vagas que ela precisava e virou um case de sucesso. E a própria multinacional de Ouro Fino, ela divulgou ela para outra operação e ela continuou o trabalho, tá? E aí ela pôde crescer bastante dessa linha. E aí tem a boa e velha frase que a gente utiliza aqui, é que se deu certo em Ouro Fino, dá certo em qualquer lugar, cara. Beleza? Então esse é um ponto bem interessante, porque Ouro Fino é uma cidade que tem 30 mil habitantes. Ok? Vamos lá, detalhando mais um pouco. E aí, por que franqueamos? Porque a gente encontrou um modelo de negócio que ele é tão fechado, tão orgânico, tão funcional e escalável que ele é necessário replicar. E aí a gente vai dizer como surgiu essa ideia. E aí veio o Cássius. O Cássius, ele é lá de Ouro Fino, Minas Gerais, tá? Ele trabalhava numa multinacional na área comercial, ele é esposo da Bethânia, ele tem um dos cargos mais importantes da área de comercial em multinacional e tem um grande salário, tá, na cidade. E aí o Cássius, ele viu a esposa dele com qualidade de vida, com qualidade de tempo, operando, e para terminar de ferrar, ele que era gerente comercial da operação dele de multinacional e ganhava uma grana muito boa, né? Ele viu a esposa dele faturando mais que ele. Aí ele virou assim e disse, Bethânia, eu quero comprar e a gente tem que fazer um modelo de negócio e tornar uma franquia, porque isso aí é muito bom. E aí ele viu a oportunidade e ele decidiu criar um modelo de franchise, né? E operou a franquia com o modelo de franquia, tá? E aí ele foi o 01, né? Enquanto franqueado. E aí, dentro daquele dado que eu te falei, de 23 milhões de CNPJs abertos no Brasil, 95 mil dessas empresas têm um faturamento A, né, que a gente chama, que é acima de 100 milhões. Mas, obviamente, ela não é só o foco, tá bom? E aí, ter uma franquia hoje, junto ali com uma que tem um selo da ABF, diminui muito o risco de empresário, tá? E aí, 8 pontos que a gente traz bem importante a respeito do mercado de franchise, Guilherme. Primeiro, a transferência de know-how, saber fazer. Acompanhar e estar em conjunto com o franqueado durante toda a operação. A gente tem uma assistência que ela é 24 horas por dia, tá? A gente consegue dar suporte ao franqueado, qualquer necessidade e demanda que ele tenha. Isso é um ponto muito interessante de qualquer franquia, suporte. E aí esse é um ponto bem bacana. Marca forte, a gente já foi citado várias vezes, tá, em revistas, como também a gente está associado à própria ABF, Associação Brasileira de Franquias. Deixa eu só ter uma dúvida aí nesse ponto, porque é exatamente sobre esse assunto. Porque o que é que acontece? Vamos lá. Eu sei que a BM até deu uma pesquisada sobre ela, eu vi que é um grande, mas eu vi que ela é grande mais pro lado do sul-sudeste. Excelente pergunta. E só que, assim, aqui, por exemplo, um exemplo, hoje se eu quiser procurar um emprego, eu vou procurar as empresas daqui. Eu pego, sei lá, Aldens,
Aham. Michael Page, aí eu vou colocar umas daqui. Aí como é que funciona? Assim, Essa tua pergunta foi muito boa, muito inteligente. E outro ponto, só dentro da calma. Guilherme, pode ficar à vontade para fazer qualquer pergunta. Pode me sim, interromper sim, e eu vou instigar também para a gente ter mais perguntas, tá? Mas não, pode não, ficar à vontade. Mas vamos lá. Do primeiro ponto, eu vou te falar, existe a específica para a região e existe a nacional, que é a que a maioria pega. A nacional a gente amplia muito esse escopo. Segundo ponto, essas vagas que você está procurando, ela está associada a algumas marcas. E algumas dessas marcas estão dentro de nossa operação, tá? Então, algum desses sites importantes, tipo o Recrutei, tipo o Pandapé, o InfoJobs, tem vagas que estão vinculadas a nós, tá? a gente Então a até gente trabalha com tem. InfoJobs aqui numa plataforma de pesquisa, alguma coisa, a gente trabalha com. Exatamente, exatamente. Então algumas dessas vagas, elas estão associadas à nossa marca e sistema e ocorrem essas transações aí, onde você fatura. E você vê que eles são gigantes, né? Então São, isso é um ponto bem, bem importante. Deixa eu até explicar por que eu fiz essa pergunta. Não, Porque, muito assim, boa pergunta. quando Muito boa. eu estava pesquisando, né, essa questão de franquia assim, eu já fiz vários recrutamentos aqui, que a gente faz até hoje aqui, alguns recrutamentos, Aham. mas assim, eu nunca tive expertise para Não. fazer isso. E por que eu fiz isso? E por que eu não penso, eu penso até, sei lá, até no interior? Tem um dos acionistas da empresa que eu trabalho, aqui um patrão, em que ele tem várias empresas no interior, que é uma cidade vizinha a Carpina, que é Nazaré da Mata, que é muito Certo. próxima a Pô, Carpina. E baita uma vez. oportunidade, cara. Oi? Baita oportunidade, pode Não, falar. então, e foi exatamente isso. E aí, uma vez, eu tava num casamento de um dos acionistas aqui, e a esposa dele fez assim: "Oh, eu queria falar contigo." Aí, ela foi sabendo que tu era de Carpina. E ela pegou, disse exatamente o que você falou, a questão lá de Ouro Fino. Ela fez assim: eu tô com uma dificuldade absurda de contratar. E eles estão expandindo assim, tá ficando É gigante. muito, cara. Aí eles tinham uma cerâmica que estão expandindo lá, a Cara, indústria lá, olha, gigante. é duas coisas. O mercado são duas coisas muito interessantes para quem está dentro desse tipo de operação. Uhum, Primeiro, existe uma dificuldade muito grande de contratar. O RH no Brasil tradicional, ele, eu te dizer, ele não deu certo ainda. Não deu. Se tivesse dado certo, a gente tinha as pessoas certas nas vagas certas. Mas o mercado da gente se movimenta muito e não se define. E segundo, além da dificuldade, é essa movimentação. Isso é muito bom para quem tem, tipo, franquia dentro da operação e operação voltado a isso, tá? Vamos lá. E aí, mercado, pode ficar à vontade para fazer mais perguntas, tá bom? Marca certo. forte, acesso ao nosso sistema de recrutamento e seleção, onde a gente também trabalha com inteligência artificial chamada BEST. A BEST ela vai sanando dúvidas e vai fazendo também a recrutação de forma mais inteligente. Acesso ao treinamento para operar negócio. Aqui é um ponto muito interessante que eu já estou operando na minha carreira, né, com a terceira franquia. Eu já fui de lavanderia, do mercado de lavanderia, fui gerente de expansão de lavanderia, já fui no mercado de software, né, e agora estou no mercado de RH. E aí um ponto interessante que eu vejo, e foi uma das coisas que mais chamou a atenção também aqui, é que tem não só o treinamento para você entender a plataforma e a franquia, tem o treinamento de como você ser um gestor de negócio. Eu não vejo franquia fazendo isso, mas isso é importante. Nem todo mundo que entra lá, ele já tem uma visão de negócio, mas ele precisa entender de finanças, precisa entender de pessoas, precisa entender de administração, o básico ali, para ter uma operação mais saudável. Concorda comigo? Concordo. Isso é importante, tá? E aí, método remoto, né? Que você vai poder ter a operação ali, qualidade de vida e trabalhar de onde você queira, tá? Faturamento ilimitado, isso é muito importante. O que significa faturamento ilimitado? Porque não tem um teto. Você pode operar mais de acordo com a demanda. A gente vai falar isso mais pra frente, tá? Apoio contínuo e formação de times para que você possa escalar. Beleza? Vocês têm alguma suporte aqui no Nordeste ou não? Temos Vocês têm sim, algum? temos sim. A gente tem franquia, temos Não, franqueados. eu não Fala falo de nem suporte, franquia. né? Não, o Isso, nosso suporte é na nossa sede. A nossa certo, sede é em Minas Gerais, tá bom? Mas certo. assim, a gente consegue corrigir, entrar Pernambuco, processo vocês já via têm franquias sistema. aqui? Temos Pernambuco, vocês têm franquia em franquias? Pernambuco, mas comporta ainda tranquilo, tá? Comporta ainda tranquilo. A gente Ah, está mas chegando pode com dizer qual é a mais cidade, não? força. Eu posso buscar aqui em cidade e eu posso te encaminhar. Eu vou pedir acesso aqui à planilha e eu te digo aqui qual cidade a gente tem em Pernambuco. Eu Tá. tenho pra Não, mim porque que assim, minha pergunta é mais ou menos assim, voltada, tipo assim, por exemplo, aí Uhum. eu quero expandir aqui na região ali do interior aqui que eu trabalho, Certo. que eu tenho casa lá.
como é que as pessoas vão encontrar vocês? Como é que as pessoas vão Excelente, saber? excelente Tá entendendo? pergunta. Agora a gente vai detalhar exatamente isso agora, beleza? Certo. Vamos lá. Sobre os tipos de serviço, a gente tem dois tipos de serviço. O principal, obviamente, é para empresas, tá? Mas a gente tem serviço para pessoa física e temos serviços para empresas. Na pessoa física, Guilherme, a gente tem um curso que a gente chama de Headhunter 6.0. O que é um Headhunter? Ele é o caçador de oportunidade de vaga, tá? Existe uma empresa que tem uma demanda, o Headhunter é o profissional que ele está treinado, forjado de achar a pessoa certa e juntar essa pessoa aqui, ó, na vaga, tá? Então a gente fornece essa capacitação que é super valiosa no mercado, tá? Para que ele possa fechar vagas e aí ele ganha comissão mediante vagas e tudo mais, tá? Análise de currículo para profissional individual, mentoria da carreira do profissional, treinamentos, coaching e análise comportamental de uma pessoa. Mas vamos detalhar mesmo aqui o que é mais importante, que é a linha de empresas, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, recrutamento e seleção. Valdo, como funciona recrutamento e seleção? Que é aquele profissional lá, o Headhunter que a gente falou. Existem as empresas com necessidade de demanda, de vaga e tudo mais, tá? E aí existe o profissional que vai fazer isso aqui e vai juntar e você vai ofertar o serviço de recrutamento e seleção. Valdo, em média, quanto é que eu cobro da empresa quando esse profissional é contratado? Geralmente 40% do primeiro salário do profissional. Guilherme quer uma empresa fechou com o Guilherme, e essa empresa que fechou com o Guilherme, ele tem ali uma necessidade de um desenvolvedor, um nível até intermediário, recebendo ali um salário de 10 mil. Desses 10 mil, quanto o Guilherme leva nessa oportunidade de vaga? 4 mil, dessa única vaga. Beleza. Quem é que faz esse vínculo do profissional contratado com a empresa, a tua Headhunter, tá? Valdo, quanto é que eu pago a Headhunter? Entre 150 a 300 reais, tá? 300 Mas a obviamente é Headhunter são de vocês ou eu tenho que contratar ela por fora? excelente pergunta. A Headhunter tem dois caminhos aqui, tá? Primeiro caminho, Valdo, eu tenho uma pessoa, esse é um dos caminhos, tá? Eu tenho uma pessoa, eu quero que ela se transforme numa Headhunter. Vocês fazem todo o treinamento e acompanhamento junto conosco para a gente desenvolver ela? Sim, tranquilo. Valdo, qual é o outro caminho? A própria BM, como ela oferta as capacitações, tá? Ela tem da base dela headhunters que têm a capacitação já, e aí você pode vincular e fechar a parceria com ela. E ela tem as headhunters que elas são profissionais da área RH, que sabem absolutamente de tudo dessa veia e também tem a capacitação. São headhunters tipo mais premium. Obviamente elas recebem tipo um pouco mais ali, 300 por vaga e tudo mais, tá? E aí você pode fechar essa parceria e ela fazer essa indicação. Segundo ponto, sobre a questão do e como vem as empresas, Valdo. Duas formas. Primeira forma, existe um sistema que a gente tem com empresas que têm já a necessidade dessa vaga. Esse sistema, você pode, obviamente, estar utilizando um cliente que já tem a necessidade da vaga, tá? O lead broker é o nome dele, e aí você consegue estar utilizando essa empresa e fechando a parceria com a Headhunter e fechando esse negócio. E a outra forma, que é a mais tradicional que a gente utiliza, que é muito boa, é você vendo em qualquer lugar, em LinkedIn, na rua, ou ter conhecimento de uma empresa que necessite de um profissional que esteja buscando, tá bom? Então, um exemplo bem prático aqui para você tentar enxergar a dimensão disso. Indústrias, tem uma demanda altíssima, mas a gente pode ir para coisa mais simples. Escritórios pequenos de advocacia, escritórios de contabilidade. Outro exemplo muito bom, aquelas empresas, Guilherme, que fazem... Tu tá me ouvindo, Guilherme? Tá. Tô sim. Porque deu uma congelada na tua imagem, mas agora tá ok. Aquelas empresas que fazem call center, lembrei o nome, call center. A rotatividade de call center é absurdo, tá? Então, o recrutamento e seleção funciona dessa forma, tá bom? Em 40% em cima do primeiro salário, tá? Temos também o software que a gente utiliza, o Recrutei, tá? Junto com o PandaPé. A empresa necessita, Valdo, do sistema, voltar ali para o RH e tudo mais. Eu posso vender o sistema? Pode. Valdo, pergunta muito boa. Esse sistema, se a empresa fechar comigo 6 meses, eu recebo quanto tempo? 6 meses. Se a empresa fechar comigo 1 ano, eu recebo quanto desse sistema? 1 ano, tá? E aí vai até no máximo ali 1 ano, beleza? Outra coisa que aí poucos negócios oferecem, a gente faz gestão de estagiário.
A empresa, Valdo, está precisando contratar estagiários e fazer de uma forma adequada. A gente tem capacitação, tem nível de entregar isso? Sim. Valdo, eu estou aqui em Carpina e eu estou em Recife e eu estou vendo muita obra sendo feita, né? E eu estou vendo que muitas dessas empresas estão precisando de profissionais e esse mercado precisa muito. Eu tive uma pessoa da minha família que é da área de obras, né, área civil. Cara, a mão de obra tá escassa demais. Aí é difícil você encontrar, viu? E aí, Valdo, eles estão contratando profissionais temporários. A gente consegue fazer temporário? Sim. Tranquilo, Guilherme? Até então, perguntas? Assim, eu ainda tenho algumas dúvidas, porque, tipo assim, Pode eu ficar à ainda não vontade. entendi. Esse valor, quando você falou de recrutamento, Certo. esse é o valor que, por exemplo, eu sou franqueado agora. Isso. Aí eu vou falar, e o de vocês, assim, como é que funciona? A parte de vocês eu pago O de depois custo. disso? Isso, o custo. A gente tem a taxa de royalty só, tá? Isso já é uma grande vantagem. O marketing da gente é embutido com royalty. É o valor de 10%. A gente vai falar mais à frente, eu vou te explicar Não. uma calculadora, que é bem bacana, beleza? E aí a gente consegue ofertar também para empresas treinamentos para empresa, para negócios, treinamento e palestra e consultoria diversa, tá? Inclusive plano de cargos e salário. Plano de cargos e salário dá uma nota preta, Guilherme. Tá? Então, esses são os 6 serviços. Tranquilo? Dá para entender o serviço aqui, tranquilo? Sim, sim. Beleza. Vamos lá. E aí, o que é que a gente busca aqui? Perfil empreendedor, mentalidade de cooperação, bom relacionamento interpessoal. A gente tem um plano de expansão bastante agressivo, tá? A gente tem plano aqui de chegar em 970 franquias no Brasil até 2032, o que é bastante coisa, tá? E aí, hoje, quem são clientes da BM Vagas? Burger King, o McDonald's também, tá? O grupo SEI de Engenharia, a Bluefit Academia, provavelmente tem Bluefit aí em Recife, né? Continental, que é a empresa de pneus, elas são clientes dos nossos franqueados, beleza? Esses aqui são alguns exemplos. Aqui são os depoimentos, deixa eu só pular aqui os depoimentos franqueados, depois eu posso te mandar um vídeo se você quiser. Deixa eu passar aqui só. Beleza. Bom, meu... Tá. E aqui, como tem um livro muito famoso chamado Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, eu não sei se você já Já li. viu. Já leu, Já né? li. Maravilhoso o livro. Esse livro bom. E aí temos aqui a sociedade dividida em 4 perfis: empregados, autônomos, dono de negócio e investidores. A gente quer que a maioria das pessoas que estão entre empregado e autônomo virem para donos de negócio, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui agora um ponto muito interessante que é com base na pergunta que você fez agora. Cadê ela? Tá aqui. Compartilhar a tela. Achei. Diz aí se está aparecendo para ti. Tá, sim. Tá, né? Vamos lá. Essa aqui é uma calculadora, tá? E aí a pergunta muito boa que você fez a respeito de vagas. Antes até de mostrar a calculadora, uma coisa bem breve que eu quero te mostrar aqui no slide, que a gente não passou. Deixa eu botar aqui. É bem rápido, a gente vai para a calculadora. Vai. Essa daqui, ó. A diferença de você estar trabalhando, operando com escala e sem escala. É nítido a diferença de faturamento. E um exemplo disso aqui é esse exemplo aqui para a gente poder ir para a calculadora, tá? A nossa franqueada, Fábia Porto, a BM Vagas, gente, preciso de ajuda. Acabou de entrar 174 vagas de uma empresa só e mais 20 de outra, tá? Me ajudem, como farei para administrar tudo isso? Aí a gente notificou o caso, calma, e a gente vai organizar. A gente botou um squad ali de headhunters para suprir essa necessidade. A maioria, cara, 99, 98% do mercado não aguenta dar conta de uma operação tão gigante feito essa. Não tem esse nível de organização e escala, beleza? E aí a gente entregou a Fábia as 174 mais 20, né? 194 vagas, e ela entregou as 194 vagas para a empresa, tá? E aí agora vamos para a calculadora agora para eu te mostrar isso, como é que funciona na prática. Beleza? Vamos lá, estamos aqui na calculadora. Valdo, vamos supor que minha Headhunter, ela tá recebendo ali, eu recebo R$1.000 por vaga da Headhunter, tá? É os 40%, vamos supor que você está recebendo R$1.000 de cada uma das vagas. Opa, 1.000? Foi, 1.000. Valdo, minha Headhunter, ela fechou. Outro detalhe, tá? Aqueles 150, 300 da Headhunter só é pago se ela fecha a vaga. Tranquilo? Vamos lá. Minha Headhunter, ela fez 10 vagas, Valdo.
Então temos aí 10 vagas de R$1.000, certo? Tá. Indo aqui embaixo, quais são os custos dessa operação, Valdo? Royalty, 10%, tá? Vamos botar aqui nota fiscal, deixa aqui, nota fiscal, vamos botar no estado que está ali a cerca de 7%, é uma média, tá? Mas a nota fiscal pode ir até um pouco mais, pode ir até 14%, dependendo do estado que você está. E aí teu headhunter, vamos supor que você está pagando em alta, está pagando a ele 30%, né? Por exemplo, se a vaga é 1.000, você está pagando R$300, 30% do valor. Valdo, eu fui esperto aqui, eu achei interessante. Eu vi um escritório de contabilidade grande, tá? E aí eu fiz uma oferta para o escritório. Aí eu digo, escritório tal, tu tem um escopo muito grande de empresas. E aí, cada empresa que tu me indicar, que minha headhunter fechar negócio, tá? De vagas, de RH e de parceria, teu escritório leva 10% da vaga. Faz sentido para você? O escritório? Claro que faz. Beleza? Então você fez uma parceria com o escritório. Então vamos botar aqui 10% do escritório do parceiro. Tá bom? Só um exemplo bem prático. Então temos aqui, ó, 10% de royalty, 30% da headhunter, 7% da fiscal e 10% do parceiro. Beleza? Aqui é como ficaria a subdivisão em gráficos, tá? O maior faturamento é o lucro líquido, desse exemplo. Temos aqui o royalty, temos aqui o headhunter, tá? Temos aqui o imposto e temos aqui o parceiro, beleza? Descendo aqui, Valdo, como é que ficou minha margem, meu negócio? Faturamento líquido, 4.300, custo total da operação, 5.700, margem de lucro de 43%. Você que está começando com franquias, 43% de margem é uma margem excelente. O alimentício, ele te dá de 8 a 18, tá? Lavanderias te dá de 15 a 30, 35 em média, tá? Que eu tô falando de 43%, beleza? E aí o nosso payback, a título de curiosidade, Guilherme, o tempo de retorno do investimento, ele é de 3 a 6 meses, tá? E a nossa margem média é 43%, beleza? Então, Beleza. esse aqui. Ponto interessante aqui, Valdo, conversei com a Headhunter ali, consegui fechar um preço melhor a 25 nela, tá? Ou seja, 250 por vaga. E o meu parceiro, eu fechei a 5. Ele não sabia nem dessa possibilidade de parceria, eu fechei ele a 5. Como é que fica meu faturamento? 5.300, 4.700 do outro lado, tá? Aumentou tua margem. Ponto interessante, Guilherme? Não, sim, sim. Ok. Vamos lá. Ponto interessante, Valdo. E o caso daquela candidata lá que fez 174, como é que ficaria? Vamos citar aqui, Guilherme, que ela fechou a, sei lá, R$630 a vaga, beleza? Era uma vaga simples porque era uma grande indústria. E ela não é única não, tá, Guilherme? Aquilo é comum, tá? Não é o caso fora da curva não. E vamos botar que ela só fez com 100, para não jogar muito para cima, 100 vagas. Como é que ficou esses dados, Valdo? Como é que está esse faturamento dessa única negociação para essa empresa? Que temos, ó, 33 mil de lucro líquido no mês, na venda, no ato das vagas, e 29 mil de custo de operação, tua margem a 53%. Tranquilo? Fez sentido? Sim. Perguntas aqui, Guilherme, da calculadora? Não, da calculadora não. Quer Da testar algum calculadora tranquilo. outro número para você? Não. Assim, deu para entender a lógica. Deu para entender a lógica. Show. Ponto interessante aqui para a gente pensar. Olha só, uma indústria que contrata 100 pessoas, ela em 2, 3 meses, ela vai precisar contratar outra leva, Guilherme. Mesmo que não seja 100, se for 30, ela vai fechar muito. Outra coisa, você pega uma empresa tipo guarda-chuva, assim, que é o que chama de holding, né? Empresarial, de construção. Ela contrata bastante agora, no outro mês, ela está contratando para outra empresa, outro negócio dela, né? Então, esse aqui é um exemplo bem prático aí a respeito da calculadora, tá? Tem feito sentido para ti até então? Sim. Pronto, perfeito. Vamos lá, botar aqui para apresentação para finalizar. Pronto. E aí, a respeito disso, de operação, passando aqui o slide. Pronto. Olha aqui, uma média de faturamento, é exemplo, tá?
A gente com a média de faturamento, pegando a mediana de 43%, que é a nossa mediana, tá? Ali é uma certa quantidade. Se você faturar 30 mil, conosco você tem 43% de margem, 12.900. Faturou 60, que seria mais ou menos em média mais 100 vagas, tá? Que não é nada absurdo. Você teria o faturamento de 25, 90 mil, você teria o faturamento de 38, ok? Passando aqui, um ponto muito importante que a gente fala é da recomendação. Um único cliente, segundo o nosso cálculo e estatística que tem na empresa, ele é capaz de gerar 111 clientes. Tá? Além de você ter o lead broker que te fornece uma base de lead, que você pode comprar o lead qualificado também, caso queira, além de receber algumas prospecções, temos também essa linha aqui da recomendação. Isso funciona muito, cara. Recomendação é a melhor lead que tem. Dado aqui da tabela de serviços, Guilherme, isso aqui é interessante, ó. Recrutamento e seleção, Valdo. Quanto é que vocês cobram em média? 40%. Tem mercado que cobra 60% tranquilo, tá? Se você quiser mexer aqui, dá pra fazer Eu já vi cobrar até mais. Você já viu quanto? Rapaz, eu já vi que Já vi 100%. aqui às vezes tem até mais, porque tem gente que faz o seguinte, ele pega não só o salário, ele pega salário mais os benefícios, e aí Caramba. calcula o valor. Eu já vi aqui, a gente normalmente Mas não paga, porque a gente tem uma funcionária aqui assim que acaba ajudando a gente, mas a gente já contratou também várias vezes, e eles cobram bem. Você pega absurdo, essas né? grandes aí, Michael Page, a Aldens aqui, aqui em Recife, eles cobram Bastante, bem né? mais que isso. E muita cidade assim. Tinha uma cidade Agora aí também de são cargos mais, assim, de coordenação, gerência, exato. aí é mais, Tem umas áreas aí de Pernambuco que tem umas indústrias muito boas, tipo Goiânia. com isso. Goiânia. Aqui perto, Goiânia, eu tem já. a Fiat, tem, A Fiat tem muita indústria lá, né? Muito bom. Cara, isso aqui para pegar a vaga ali, lotar, é rios de dinheiro, tá? E aí, ó, plano de cargos e salário, 15.400. Treinamentos, R$ 700 a hora. Gestão de estágio, 150 por estagiário. Venda do sistema, R$ 500, tá? Lembrando que você recebe de forma recorrente aí durante o período, tá? Custo de Headhunter, R$ 300 ali o custo de Headhunter. Tranquilo? Deixa eu tirar uma dúvida, aproveitar Pode esse ficar à slide. vontade. Para começar, eu tenho um monte de dúvida ainda, Ah, desculpa até sim. assim ainda, mas vamos lá. Um exemplo aí, essa questão assim, treinamento. Como é que funciona? Eu saio oferecendo treinamentos às empresas, e aí de tudo que eu vendo, quando eu vender lá o treinamento, fica R$ 700 aqui A hora, para isso. isso. Aí quem é que dá esse treinamento? Olha, a gente tem um treinamento também remoto, tá? Que é Certo? fornecido, comercial. E aí, com base no treinamento, aí a gente consegue desenvolver e mensurar a hora. E aí você recebe por ele, tá? Então você consegue mensurar ali via também. Plano de cargos e salário. A gente vai fazer em conjunto com você toda a operação do planejamento da empresa. E aí a gente desenvolve o cargo, a função, a capacitação, encontrar essa pessoa também em conjunto e fazer toda a descrição de cargo e implementar na empresa, tá? Então, outro ponto também. Sistema, a gente cobra ali Os ele sistemas via são de vocês. recorrência. Vocês têm Isso, um sistema. isso, que é o Recrutei, tá? E aí a gente consegue indicar junto com outros também, beleza? E o recrutamento e seleção, ele tá ali junto, obviamente, ao sistema, que é a função das headhunters. É ela que consegue unir a vaga do usuário ao cliente da oportunidade, beleza? Deixa eu fazer só um comparativo aqui e te demonstrar outro ponto importante. A exemplo aqui, esse aqui. Vamos lá. Opa. Você tá me ouvindo, vendo? Tô assim. Vou dar uma travada aqui. Deixa eu ver se voltou. Caramba, deu uma travada aqui.